Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra do Criança em Crise e eu queria te convidar para assistir uma live que eu vou colocar logo que a seguir. Eu fiz uma live com a Darla, que ela é a dona da marca Fraldadinhos e é uma marca de fraldas ecológicas feitas todas aqui no Brasil. E a gente fala um pouquinho das indicações de como usar, de como lavar, algumas principais dúvidas que as mães têm em relação ao uso das fraldas ecológicas. Então é um tema muito bacana, eu uso fraldas ecológicas no Léo, eu também inclusive gravei outros vídeos sobre a minha prática aí com o uso das fraldas ecológicas e eu te convido a assistir essa live. Então, ela é dona do Instagram Fraldadinhos e ela vende entrega para todo o Brasil. Então, se você quiser fazer parte do nosso canal do YouTube para receber as notificações dos próximos vídeos, é só você se inscrever aqui no botão acima. E se você gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar um like também para que a gente possa fazer com que esse vídeo chegue a mais mamães que querem usar a fralda ecológica e que gostam desse tipo de conteúdo. Então, te convido para assistir a live e até a próxima. Oi, Darla, tudo bem? Opa, boa noite, doutora Marina. Prazer, tudo jóia? Tudo jóia? Não precisa me chamar de doutora, não. Chama só de Marina, por favor. É que não tem como. Você tá boa? Tudo bem aí? Tá bem. Eu fiz uma outra live com uma doutora que ela era alergista, né? E toda vez que eu falava no WhatsApp com ela, doutora Bruna, ela dava, por favor, para de chamar de doutora, eu não consigo. Não, a gente é muito próximo, é pra ser amigo, não é grande formalidade, não. Eu tava falando, aí, Darla, eu tava só falando aqui pra eles que a gente parece que a gente tá retomando um pouco as origens, né? Retomando um pouco os antepassados, que eu falei que eu, não tão longe assim, né? Mas eu só usei fralda de pano quando eu era pequena. Minha mãe falou que tava começando, eu tenho 31 anos, tava começando a ter fralda descartável, e era super caro, né? E aí tinha essa modernidade toda que a gente tem hoje, dos bolsões, dos panos certinhos já cortados, né? Minha mãe fala que ela tinha que dobrar as fraldinhas e colocar lá, e na verdade era uma calcinha plástica, né? Só que a gente usava. Então, muita coisa se modernizou e acho que facilitou muito a vida das mães. Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aqui para o pessoal quem é você, de onde você é, dos fraldadinhos, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre as fraldas. Tá joia. Bom, pessoal, boa noite primeiro, viu? Eu me chamo Darla, sou mãe da Carolina, agora minha bebê ela já desfraldou, mas eu usei fralda aí desde o nascimento, na verdade, desde a primeira semana até o desfraude, e assim, foi uso exclusivo, usava de dia, de noite, para viajar em todos os lugares. Hoje a Fraldadinhos, ela é aqui de Campinas, mas eu sou do Amazonas, eu Ai, que sou legal. já moro aqui há um tempo. Na verdade, assim, em Manaus, né, eu nunca nem pensei em usar a fralda de pano. Na verdade, eu nunca pensei no assunto, não pensava nem em ser mãe, né? E aí eu acabei vindo fazer a pós aqui na Unicamp, e aí veio a gravidez, né? E eu acabei vindo para esse caminho e surgiu a Fralda Jeans. Para vocês terem ideia, eu conheci as fraldas ecológicas mesmo antes de engravidar. Eu, um dia pesquisando sobre composteira, vi a fralda ecológica e falei, nossa, mas que legal isso, né? Não sei por que mais pessoas não utilizam. E falei assim, mas um dia que eu engravidar, eu vou usar isso. E aí Ai, foi assim, comecei a usar e meio que assim que começou a Fraldadinhos. Então, ótimo. Qual, praticamente qual essa é que a é, minha história. qual que é a sua formação? Eu sou engenheira, engenheira Engenheiro, mecatrônica. entendi. Muito bom. Mudou os rumos aí do trabalho, né? Eu ainda, na verdade, eu ainda trabalhei, né, como engenheira no distrito lá no Amazonas, na Zona Franca. Aí, quando eu vim para cá, eu vim para ser professora, ainda dei aula por um tempo. E aí, teve um tempo que eu estava começando a Fraldadinhos, nessa época eu ainda dava aula. E aí, depois acabou que eu tive que abandonar e ficar só com Fraldadinhos porque não dava mais tempo. Tá sendo um sucesso. Muito bom. Mãe empreendedora, é muito legal isso. E assim, eu tô grávida de 24 semanas, tô esperando o Léo aí, o Pituquinho vai chegar. E eu já comecei a comprar as minhas fraldinhas, inclusive já vou marcar uma visita aí para terminar o meu Sim, enxoval, que tem bastante coisa faltando ainda. Mas acho que o que me sim. motivou também, assim, não só a parte, assim, a gente sempre, eu falo com a maioria das minhas amigas não usa fralda ecológica, né? A maioria usa fralda descartável. E o que as Sim. pessoas sempre falam nossa, mas vai dar muito trabalho, para com isso, sua vida já é muito corrida,
você já trabalha demais, vai ter mais um trabalho, a fralda descartável é tão mais prática, né? E o que eu vejo, na verdade, eu tenho vários pacientes no consultório que usam a fralda ecológica, é que, na verdade, a praticidade é muito parecida, né? A gente acaba lavando a roupinha do bebê quase sempre, né? Porque bebê regurgita, vomita, vaza a roupinha, então a gente tem que lavar com tanta frequência que a fraldinha é só um trabalhinho a mais e é a máquina que faz, né? A gente não fica lá esfregando, não fica lavando. Então, isso me motivou também a pensar não só na parte de economia, que eu acho que é muito importante, mas na parte da saúde do bebê. Então, a gente sabe que os bebês que usam fralda ecológica têm menos assadura, têm menos... ficam menos assadinhos, conseguem... Ficam mais, às vezes, mais sequinhos até do que a fralda descartável, né? Exatamente. Então, assim, tem várias perguntas para te fazer, mas se você quiser fazer uma introdução aí do uso da fralda ecológica, certamente você é mais gabaritado do que eu para falar. Sim. Na verdade, assim, doutora Marina, o que acontece mesmo é que o que eu percebo é que muitas pessoas não utilizam as fraldas ecológicas, não é por decisão. Não é aquela coisa que a pessoa conhece a fralda, sabe como usa e falou assim, não, eu decidi não usar. O que acontece é que a maioria das pessoas não conhecem. E aí o nosso trabalho aqui na Fralda Jeans é muito também de ensinar. Ensinar como funciona, mostrar como é que é a fralda ecológica. Porque ainda tem... A maioria das pessoas, quando você fala assim, vou usar fralda de pano, o que a pessoa vem na cabeça? Aquela fralda creme grande, que você tinha que dobrar, colocar o alfinete, que você precisava quarar, colocar no sol com sabão para não ficar manchado e só depois usar. E ele tem mais outra questão também, porque antes, muitas pessoas não tinham máquina de lavar. E aí ainda tinha que lavar na mão. E aí, mesmo se tivesse máquina, as fraldas de antigamente, que é a calça enxuta, a calça plástica, não aguentam lavagem na máquina, não aguenta centrifugar. Então, mesmo para quem tinha máquina, tinha que lavar na mão. E aí, realmente, gente, para lavar na mão dá muito trabalho mesmo. A nossa vida é muito corrida que não tem como você colocar na rotina essa lavagem na mão. Então, assim, as pessoas não usam porque tem uma ideia errada do que é, não sabem realmente o que é a fralda ecológica. Então, assim, o objetivo é até o mesmo, mas na prática é totalmente diferente, o material é totalmente diferente. Então, assim, antes de eu apresentar aqui a fralda ecológica para vocês, primeiro assim, eu só vou falar sobre os motivos, né? Por que escolher a fralda ecológica? Quem que escolhe, na verdade, a fralda ecológica? Quem são as pessoas que o utilizam? Porque quando a gente fala em fralda ecológica, a pessoa fala assim, não, isso só usa para quem fica o dia em casa, e quem não tem, não vai ficar fora, porque dá muito trabalho. Então, primeiro, normalmente, as pessoas elas vêm por 3 motivos para usar a fralda ecológica. O primeiro é uma pessoa que já é ligada à sustentabilidade, já se preocupa com o meio ambiente e utiliza a fralda ecológica por esse motivo. Por quê? Primeiro assim, a fralda ecológica, a fralda descartável, você fala assim, Darla, gasta muita água para lavar a fralda ecológica. Então, ninguém para pensar o quanto de água se gasta para fabricar uma fralda descartável. Sem dúvida. São 545 litros para fabricar uma descartável, que você vai usar de 3 a 4 horas, e depois de usar vai ficar cerca de 600 anos para se decompor. Como a fralda descartável, ela veio aí na década de 60, se a gente for pensar, a primeira pessoa que usou a fralda descartável já não está mais aqui com a gente. A fralda descartável vai ficar, vão vir nossos filhos, vão vir nossos netos, nossos tataranetos, e a primeira fralda descartável ainda vai estar na natureza, porque demora 600 anos para se decompor. Então, a pessoa que escolhe pela fralda ecológica, ela vem ou pela sustentabilidade, ou ela vem pela economia, porque o primeiro susto que as pessoas têm quando falam assim, nossa, mas uma fralda é mais de 50 reais, uma fralda de pano. Mas o que acontece é que com um enxoval, se você comprar um enxoval desde o início, esse mesmo enxoval você vai usar desde o primeiro mês até o desfraude. Então, ele é um investimento inicial maior. Mas se você calcular o quanto o bebê gasta com fralda descartável do nascimento até o desfraude, você vai gastar cerca de 6 mil reais. Um enxoval de fralda de pano, você vai gastar aí R$1.800. Então, você consegue economizar muito ainda usando a fralda de pano. Aí também tem o terceiro motivo, que é o conforto do bebê. Tem muitas mamães que procuram, né, começam a usar a fralda ecológica por conta de assaduras. E aí,
tem dois pontos, né? A fralda ecológica, a maioria das pessoas que usam fralda ecológica não utilizam pomada abraçadora. A gente já fez essa enquete aqui, a maioria não usa nada, só faz secar o bebê e coloca a fralda. Já com a descartável, a maioria das pessoas que eu conheço precisa comprar pomada abraçadora. E aí são por dois motivos. Primeiro, porque a fralda descartável ela esquenta mais, né? Então, por ela ficar mais quente, isso. Tem bebês que têm problemas com assadura e também tem a parte da composição, né? Do gel, a química que tem ali para absorver o xixi do bebê. Pra você ter ideia, doutora, tem um estudo que foi feito na França no final de 2019. E mostra, eles fizeram lá um teste com mais de 60 fraldas descartáveis, de 60 marcas, né? E encontraram aí várias substâncias tóxicas na composição da fralda, no gel absorvente da fralda. Eu imagino que não encontraram aqui no Brasil porque nunca fizeram isso. Pesquisaram, né? Só por isso. Nunca fizeram. Então, se a gente não sabe a longo prazo, o que isso pode fazer mal para o bebê, sabe? Porque às vezes não é a curto prazo, é a longo prazo mesmo. E aí é melhor evitar, né? Então, normalmente, as pessoas vêm por esses três motivos, né? É a motivação que a pessoa encontra para usar a fralda ecológica. E é assim, né? Qual é a diferença dessa fralda para aquela calça plástica, calça antiga, né? Primeira diferença é o material, tá? Então, esse material aqui externo, ele é um tecido, ele é uma malha. Só que para não deixar vazar o xixi para o outro lado, é aplicado uma película nesse tecido. Tá? Tem uma película aqui que evita, né? Não deixa isso não deixa vazar. Outra diferença é esse tecido interno. Ele é um tecido que ele é bem arejado, ele é bem confortável, ele é bem macio mesmo para o bebê, então é o que fica em contato com a pele do bebê. E ele tem uma característica legal que a gente chama de toque seco. Então, assim, mesmo depois que o bebê faz xixi, o xixi ele passa, vai para dentro do absorvente que vai dentro aqui do bolso, tá? Depois de alguns minutos, esse tecido ele vai estar levemente úmido, mas ele não está encharcado, ele não está molhado. Não é igual você pegar uma blusa de algodão e molhar, por exemplo, que fica realmente com a sensação de molhado. Eu costumo dizer que ele parece lençol de soft. Depois de centrifugar, ele já sai praticamente seco da máquina. É a mesma coisa. Só que ele é leve, tá? Ele não é quente. Outra diferença é o ajuste. Dá até susto, né? Ver tanto botão assim. Mas o que acontece? Já tô perdida, eu preciso ter uma aula de como prender a fraldinha. Tem vários vídeos aí mostrando como ajustar esses botões aqui. Mas se precisar de ajuda também, a gente ajuda. Então, esses botões aqui, você consegue regular o tamanho da fralda. Peguei aqui essa fralda, né, que eu já ajustei no tamanho menor. Ela é a mesma fralda, só que ela tá ajustada no tamanho menor. Pode ver aqui como ela fica, bem pequenininha, sabe? Qual que é o peso dela que dá para usar? A partir de quantos quilos? A gente recomenda a partir de 3,5, mas a gente percebe que depende muito do biotipo do bebê. Hoje mesmo a gente fez uma enquete sobre isso, que foi uma pergunta de uma outra mãe. Ela queria saber se alguém teve experiência usando com bebês abaixo de 3 quilos. Para minha surpresa, porque eu achei que ninguém ia conseguir, no momento que eu vi, já tinha 10 pessoas dizendo que tiveram experiência, porque a gente foi boa. Legal. Eu comprei 2 RN. Eu não sei se vocês têm tamanho RN aí. Não, a gente não tem. Não. Eu comprei fora, né, de outra marca, eu comprei 2 pequenininhas RN. Aí eu falei, bom, o meu bebê é bem grandão, né, na barriga. Então vamos ver como ele vai nascer. Meu marido é grande, eu sou grande. Mas se precisar, acho que essas RNs vão dar conta. Mas dá para fazer o ajuste também, né? Dá. Assim, quando a gente começou a fazer as fraldas, a gente pensou, né, em ter um tamanho RN. O que acontece é que, em termos de tecido e tempo de fabricação, ela ia sair quase o mesmo preço da tamanho único. Sim. E aí, para muitas pessoas não compensa, porque muitas pessoas vêm pela economia. Né? Você usa pouco tempo em relação a essa aqui, que é até o desfraldo. No início, a gente recomendava um tamanho maior. E aí foi até uma dica de uma mãe que falou assim, Darla, porque antes a gente não tinha absorvente tamanho RN, porque hoje a gente tem. Ela falou assim, eu até consigo ajustar a fralda no menor tamanho, mas o absorvente fica meio desajeitado. Aí o que a gente fez? Falou assim, não, então vamos fazer um absorvente pequeno. Por exemplo, nessa fralda, o absorvente que está nessa fralda é o absorvente RN. E aí o que é legal desse absorvente? Você consegue ajustar a fralda num tamanho bem pequeno e você não perde. Porque depois que o bebê fica maior, você continua usando ele como reforço. Então você continua usando, você não vai perder. Você pode colocar um absorvente por dentro e esse por fora como reforço ou por dentro do bolso também. Por dentro. Isso, por dentro mesmo.
Então, assim, você consegue ajustar os tamanhos, né? Ou, aí, em relação à durabilidade, você pode lavar, você pode centrifugar na máquina, que não tem problema. Você vai conseguir usar aí até o desfraude. Outra diferença são os absorventes que a gente estava falando, né? Antes era necessária aquela fralda creme grande que você tinha que dobrar. O absorvente, ele é feito, a maior composição dele é de algodão. Ele é um tecido normal, só que ele é um tecido que ele absorve mais, tá? Ele já é costurado no tamanho da fralda, então você não precisa dobrar, é só colocar mesmo. Para vocês entenderem, não é nada mais do que tecido costurado mesmo. Isso aqui é um absorvente, ó. Aqui no caso, quando a gente fala que tem 4 camadas, é 1, 2, 3, 4 camadas de tecido costurado. Isso é o absorvente. Legal. Explica para mim, Melton é uma marca ou é um tipo de absorvente? O que é? Não, que é eu um tipo quero, de tecido. já quero seus absorventes que falaram que eles são os melhores do mercado. Então eu tô fazendo propaganda de graça aqui, mas eu já vou comprar. Me explica o que é isso. Tá. É que o Melton não, ele é um tipo de tecido. Tá? Ele é um tipo de tecido que ele é feito, a maior parte dele, a composição dele é algodão. Esse aqui ele é 80% algodão, 20% poliéster. O legal dele é que ele tem uma absorção legal e ele não fica com cheiro de xixi, mesmo depois de um tempo usando. Por que eu falo isso? Lá quando a gente começou com a Fraldadinhos, a gente começou trabalhando com fraldas importadas. E a gente trabalhava com um absorvente que é muito utilizado fora do Brasil, que é o absorvente de microfibra. Ele tem uma boa absorção, mas o que acontece? Tem um ônus que é um pouco ruim. Depois de um tempo usando, e eu digo assim, um tempo, uns 4 meses você usando, ele vai ficando com cheiro de xixi, mesmo depois da lavagem. A amônia fica impregnada no tecido. E aí, dá para usar esse absorvente? Dá, mas periodicamente precisa fazer uma lavagem profunda para tirar o cheiro de xixi. O Melton não tem esse problema. Então, assim, ele é bom de absorção e não tem o problema de ficar com cheiro de xixi. É uma coisa até que eu me perguntei por muito tempo. Eu falava assim, nossa, mas por que fora as pessoas usam muito esse absorvente? E depois eu caí na real, é porque o que acontece? Fora, a maioria das pessoas tem lado seca. Entendi. Uma solução de tirar o cheiro do absorvente de microfibra, o cheiro de xixi, é colocar na água quente. Então, se você já lava com água quente e seca na água quente, você nunca vai ter esse problema. Como no Brasil a realidade é outra, tem muitas mamães que tiveram esse problema, tá? Mas a gente sempre, toda vez que alguém chega com a gente e fala assim, tô com problema com cheiro de xixi no absorvente, eu falo, não, faz uma lavagem profunda. Indico, aí dá certo. O único ruim porque dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que fazer isso periodicamente. Por isso que isso aqui é tão querido e as pessoas gostarem muito do Melton, porque não tem esse problema. Nossa, já quero os meus, com certeza. Mas eu já vou dar um spoiler para você, viu? A gente está desenvolvendo. Na verdade, sim, ele também vai ser de Melton, tá? Mas ele tem uma propriedade a mais. A gente está desenvolvendo, está testando, na verdade, um outro tipo de tecido. Ele é um tecido que ele promete absorver mais com o mesmo volume. Esse tecido aqui interno da fralda, a gente desenvolveu para nossas fraldas. A gente entrou em contato com uma fábrica, falamos com o engenheiro têxtil lá e eles desenvolveram esse tecido. É uma coisa por vez, né? Primeiro a gente desenvolveu o tecido da fralda e agora a gente está desenvolvendo esse tecido aqui para ele absorver mais. A gente já está testando, enviamos para algumas mamães, já estamos com alguns feedback positivo, tá? Então a ideia é melhorar ainda esse tecido de Melton. Que legal, muito bom. E só um detalhe, doutora, a gente também está colocando uma outra propriedade nele, que é uma propriedade antibactericida. Legal. E aí, dando certo, vai melhorar. Nossa, muito bom. Darla, fizeram umas perguntinhas aqui no Instagram. Posso te falando as perguntas, a gente vai respondendo? Pode falar. Pessoal, eu vou depois no finalzinho abrir para perguntas. Eu tô tentando, vou lembrar das perguntas de vocês, mas qualquer coisa vocês mandam de volta. Então, assim, ó, eu acho que a gente já respondeu. Perguntaram a partir de quando que pode usar. Então, a partir de recém-nascido, né? A partir dos primeiros dias, não tem problema nenhum. Depois perguntaram sobre o uso de pomada, em questão da impermeabilização. A gente sabe que a gente não deve usar as pomadas. Eu, no consultório, eu raramente indico, na verdade, pomada para usar todo dia, né? Principalmente essas pomadas que tem petrolato na composição, né? Que a gente sabe que as marcas mais famosas aí são cheias de derivados de petróleo, coisas que acabam impermeabilizando a fraldinha. Então, essas pomadas, na maioria das vezes, a gente não pode usar com a fraldinha, né? Isso. Assim, a gente não indica praticamente usar a pomada para assadura, mas tem alguns casos que mesmo usando a fralda ecológica vai ser necessário. Eu não tenho dados científicos para falar isso, acho que você pode até me ajudar nisso, mas na prática a gente percebe que
Quando está nascendo os dentes do bebê, a mamãe, às vezes tem algumas mamães que têm problemas com assadura. Eu até falei com essa doutora que é alergista da outra vez que ela fez uma live comigo, ela até comentou também que ela achava que era porque o bebê ficava muito com a mão na boca. E aí poderia estar relacionado, eu não sei dizer o certo, se é isso. Mas outra situação é quando o bebê toma alguma vacina que dá diarreia, sabe? Que dá. E aí o bebê ele pode sim ter assadura. Tem também outra questão que é a introdução alimentar também. Introdução alimentar, às vezes tem algumas mamães mesmo usando a fralda ecológica que apresentam. E aí como é que fica, já que não dá para usar a pomada para assadura, né? Na verdade, o que a gente não recomenda são pomadas que tenha derivado de petróleo, porque essas substâncias impermeabilizam o tecido. Isso acontece, por exemplo, com amaciante. Se você pegar uma toalha de banho, colocar amaciante, ela perde a absorção. Ela fica com a absorção menor. A mesma coisa acontece. O que vai acontecer? Se esse tecido aqui interno impermeabilizar, o bebê vai fazer xixi, o xixi ele não vai penetrar porque está impermeável e vai começar a vazar pela lateral. Então, é bem provável que a mãe tenha problemas com vazamentos. Então, por isso que a gente não indica qualquer pomada. Mas tem algumas pomadas que dá para usar tranquilo. Tem uma que a gente conhece que é da Veleda. Da Veleda não tem derivado de petróleo, da Mustela não tem derivado de petróleo. Não tem. O próprio óleo de coco a gente pode usar como prevenção de assadura, né? Pode usar. Essas mais famosas aí, gente, é tudo cheio de petróleo. Bepantol, Decitin, Hipoglós. Hipoglós é o pior em relação a impermeabilizar. Tá cheio de derivado de petróleo. Eu não uso no consultório mesmo para quem usa a fralda descartável por conta dos riscos na saúde, né? Porque os derivados de petróleo eles podem vir com carboneto contaminado. Então a gente não tem uma regulação muito bem definida aqui no Brasil sobre a origem dessas substâncias aí. Então a gente sabe que a longo prazo, pensando que a gente vai usar todos os dias a pomada numa pele de um bebê recém-nascido, pequenininho, que é super permeável, que absorve essas substâncias, o uso, né, frequente dessas pomadas aí de derivados de petróleo. A gente não tem estudos substanciais ainda, mas a nossa hipótese é que isso faça algum mal para a saúde, né? O Bepantol tem derivado de petróleo, sim. Então, a gente sempre tenta evitar, mesmo sem ser fralda ecológica. Sim, sim. Outra substância que eu sempre falo que não tem nada a ver com a fralda é são os parabenos que são ruins para a criança também. Eu sei que tem alguns países que é proibido, né? Ter parabeno em qualquer coisa que seja relacionado para bebê. Sim, tem muito creme hidratante que tem parabeno. Tem uma vitamina famosa aí que a gente usa para as crianças, que é o aditil, que é as 2 gotinhas lá de vitamina D, que é cheio de parabeno, metilparabeno. Então a gente também tenta sempre tirar. Eu usei na minha bebê e não sabia disso. Dá uma olhadinha lá na embalagem que tem um monte de parabeno na composição. Então a gente sempre tem que ficar de olho nessas listas de ingredientes aí. Sim. E aí, então, ó, a gente falou das pomadas, então tem que ser a sem derivado de petróleo. Poderia ser da Veleda, poderia ser o óleo de coco, poderia ser a Mustela, mas vejam bem, na maioria das vezes, a fralda ecológica ela é protetora em relação à assadura. Então, na maioria das vezes, você não vai precisar usar pomada nenhuma, né? A não ser, às vezes, quando a criança fica com a fralda a noite inteira, ou vai passar a noite inteira com a fralda, às vezes ela vai ficar um pouquinho úmida. Tem algumas mães que preferem usar, mas não é necessário, não é obrigatório. Mesmo com as fraldas não ecológicas, a gente não precisa obrigatoriamente passar pomada. Perguntaram, Darla, também, quanto tempo que dura uma fralda ecológica em relação ao uso, assim, né? Quanto tempo eu posso ficar? Acho que isso depende um pouco, né? Depende um pouco do tamanho da criança, quanto que ela faz xixi, mas fala aí. Depende muito de cada bebê, mas assim, o que a gente fala é que pelo menos que dure 3 horas, né? De 3 a 4 horas. Tem mamães que conseguem deixar mais tempo, às vezes coloca para dormir, o bebê fica 9 horas, 10 horas, mas assim, a nossa recomendação é 3, 4 horas. Uso noturno, a gente até entende, porque às vezes o bebê, ainda mais quando o bebê tá maior, ele segura por mais tempo o xixi, não faz xixi a noite toda, segura e faz mais pela manhã. Então, eu acho super normal deixar a fralda a noite toda. Mas com a minha bebê mesmo, quando naquele pico que ela mamava muito e fazia muito xixi, eu preferia fazer uma troca durante a noite. Mas assim, pessoal, é porque a minha bebê também não acordava, né? Eu entendo que tem bebês que você não pode mexer que acorda. Mas tenham em mente ela acordar. Isso, mas tenham em mente que isso é uma dúvida que a maioria das pessoas que não conhecem a fralda de pano tem essa dúvida, né?
Ah, eu preciso trocar toda vez que o bebê fizer xixi? Não, o funcionamento é parecido com a descartável. Você não vai trocar, tipo, o bebê fez o xixi, você já vai e troca. Não, você vai deixar, não vai vazar. Você vai deixar por um tempo, então que seja de 3 a 4 horas. Legal. Eu perguntaram aqui do sabão, eu sei que tem um post que eu já salvei, que vocês fizeram um levantamento, né, das empresas de sabão em pó para lavar as fraldas. Então, me corrija se eu estiver errada, mas o sabão não pode ter nada de derivado de glicerina, né? Porque é isso que vai impermeabilizar as fraldinhas. Então, lá no Fraudadinhos tem um post só falando as marcas de sabão que vocês podem usar. Então, depois vocês correm lá, porque lá tem marca por marca, né? Mas é mais ou menos isso. E não usar amaciante também, né? Não é amaciante, Tem algumas marcas, né, de sabão que na composição, às vezes, não é nem só glicerina, tem algum agente amaciante. Ah, mas como é que eu sei disso, né? Às vezes na embalagem do sabão vem dizendo assim, dispensa amaciante. Nossa, esse que vem dispensa amaciante, tem alguma coisa na composição que vai amaciar a fibra e uma vez que amacia a fibra, impermeabiliza. Então, praticamente, essa é a regra. Agora, do sabão, também tem uma outra questão, né? A gente fez uma lista com todos os sabões, é assim plural, tá? Sabões. É estranho, mas é estranho, mas é assim. Mas é assim, tá certo. É assim, A gente fez uma lista com todos que você não vai ter problema de impermeabilizar o tecido. Mas não quer dizer também que todos vão fazer a melhor lavagem. Por que eu falo isso? Tem mamães que começam, o bebê recém-nascido não vai usar tipo qualquer sabão, quer usar um sabão específico para bebê, que seja mais suave. Então usa, por exemplo, o Ola, que ele é específico para pele delicada. Pode começar a usar, você não vai ter problema de impermeabilizar. Só que ele é um sabão muito leve, muito suave. No início que o bebê ele só mama, só toma leite, não vai ter problema. Mas depois da introdução alimentar, pode ser que não fique bem limpa a fralda. Aí o que a gente recomenda é você trocar de sabão. O que a gente indica, assim, um sabão melhor que tem é o que tem enzima ativa. Ele geralmente lava melhor as fraldas, tá? Mas assim, eu conheço mamães que já estão mais de um ano usando Ola, usando Vida Macia e nunca tiveram problema. Assim como eu conheço outros que falam assim, não, Darla, chegou um ponto assim que parece que a fralda já não ficava bem lavada, eu troquei e resolveu. Então eu sempre falo assim, tenta sempre trocar, se não dá certo um, troca pro outro. Legal. E amaciante a gente não recomenda mesmo para as roupinhas do bebê, né? Porque os amaciantes são todos cheios de fragrâncias artificiais e eles podem realmente predispor alergias na pele, deixar essa pele mais sensível. Então a gente recomenda usar vinagre, ao invés de usar amaciante, usar vinagre para as roupinhas, né? Para a fralda ecológica a mesma coisa, não usar o amaciante. Em relação ao sol, eu fiquei com essa dúvida. Que, assim, é obrigatório colocar no sol, mas muitas mães falam que melhora o cheiro do xixi, né? Que a fralda fica mais limpinha quando você seca no sol. O que você acha sobre isso? Tá. O sol, às vezes, não é nem... Assim, eu não vejo relatos pelo cheiro, eu vejo relatos pela mancha mesmo. O bebê recém-nascido, ele tem um cocô mais amarelado, né? Um cocô mais líquido amarelado. E aí o que acontece é que às vezes tem algumas fraldas, eu digo, não são todas, tem algumas fraldas ou absorventes que mesmo depois da lavagem, de centrifugar, ainda estão com alguma mancha. Se você mora num lugar onde tem acesso ao sol, se você colocar no sol, parece mágica. Não, se você perguntar assim de pessoas que já utilizam as fraldas, é verdade, gente, parece mágica. O sol, ele tira tudo, fica branquinho. Só que tem mamães que realmente não moram em lugares que pega sol, ou moram em apartamento que não tem como pegar sol. Aí, nesses casos, tem mamães que aceitam usar com a mancha mesmo, porque tá lavado, você passou, você colocou, tá limpo. Agora tem mamães que falam assim, não, Darla, eu não vou conseguir usar essa fralda com mancha. E a gente recomenda usar um sabão direto no local onde está manchado, passar, deixar um tempinho até sumir a mancha e depois colocar para lavar. Sabe, fazer isso no pré-enxágue. Então tem essas duas opções. Mas se você tem sol, pode aproveitar do sol porque parece mágica, não tem problema. Legal. E outra dúvida que surgiu é em relação ao número de absorventes. A gente usa usa dois, um é suficiente. Eu sei que tem post lá das camadas, porque tem absorventes de 4 camadas, de 6 camadas, né? Sim. Deixa eu pegar aqui os absorventes. O que vai acontecer, né? Quando a pessoa vai usar desde o primeiro mês, né? Desde recém-nascido, não, melhor explicar primeiro assim, quais tipos de absorvente que a gente tem. A gente tem um absorvente de 4 camadas, que é esse e esse, tá? Qual é a diferença desses dois?
é só o tamanho. Esse é o tamanho RN e esse é o tamanho único. Os dois têm 4 camadas de tecido, que são as 4 camadas de absorção. Depois desse, eu tenho esse absorvente de 6 camadas. Ele vai absorver mais porque tem 2 camadas a mais. Tenho também esse absorvente de 3 camadas, só que assim, a característica dele maior não é nem a quantidade de camadas, é sim porque ele tem, a gente chama ele de toque seco. Vou já explicar melhor sobre ele. Mas então, como é que funciona na prática, né? Quanto mais camadas tiver, maior vai ser a absorção, mais xixi vai absorver. Aí, na lógica, você vai falar assim, Darla, então se os 6 camadas absorvem mais, eu vou logo comprar só dele, vou ter só dele, porque ele vai absorver mais. Mas o que acontece? Quando o bebê é pequenininho, o bebê é recém-nascido, você não consegue usar um absorvente de 6 camadas, porque ele é mais volumoso. Então, praticamente vai ser assim. No início, você vai começar usando o RN de 4 camadas, vai usando, vai estar tudo uma maravilha. Aí vai chegar um ponto que já não vai estar mais aguentando o mesmo tempo que aguentava, sabe? A fralda vai começar a vazar. E aí você vai perceber que é porque tem que ter mais camadas para absorver mais, porque é igual a descartável. Se você deixa muito tempo e o bebê cresce, você continua usando um tamanho menor, vai chegar uma época que vai começar a vazar porque não tem mais para onde absorver o xixi. Então a mesma coisa acontece com a fralda. Então qual é a indicação? Tá usando 4 camadas, a gente aumenta o número de camadas para absorver mais. Aí sim você começa a usar o de 6 camadas. Isso. Vai continuar usando, vai chegar no ponto que o de 6 camadas já não vai mais aguentar o fluxo de xixi. E aí você pode fazer várias combinações. Se você tiver o RN, você pode combinar um RN com um tamanho de 4 camadas, que aqui vai ter 8 camadas, tá? Eu mesma, na minha bebê, até praticamente o desfraude, eu usei 2 absorventes de 4 camadas. Então, no total, 8 camadas. Agora, assim, à noite, 8 camadas já não aguentava. Então, eu usava um de 4 e um de 6 para noite, que dava 10 camadas de absorção. Eu nunca usei na minha bebê mais de 10 camadas. Então, de dia eu usava 2 de 4 camadas e à noite eu usava 10 camadas. E aí você consegue fazer várias combinações. E aí o legal é você ter variedades para fazer essas combinações. Porque durante o dia você acaba trocando mais vezes a fralda, né? Então, às vezes você percebeu que tá molhada, você já vai trocar. Agora, à noite, às vezes, precisa de um pouquinho mais. E durante o dia, é legal também a gente evitar da criança ficar muito volumosa, porque ela precisa se movimentar, precisa se mexer, precisa, né, ficar no chão, se desenvolver. Se a fralda tá muito volumosa, dá uma restringida aí na movimentação do quadril. Então, durante o dia, já que a gente tem mais disponibilidade de trocar a fralda, é interessante deixar ela mais enxutinha, né? Para a criança não ficar desconfortável. Sim, mas eu falo, doutora, nada para essas crianças. É, né? Eu tava vendo um dia desse, o meu celular tava mostrando recordações, né? Sempre me mostrando. Aí eu tava vendo, nossa, a Carolina, ela não nem andava direito e ficava se arrastando no sofá e tentava descer. E aí eu falava assim, gente, não tem como. Pode ter fralda aí que ela arruma um jeito. Pode amarrar a criança que ela vai dar um jeito, né? Ela vai dar um jeito. Eu vi que vocês têm kit completo, né? Quantas fraldas mais ou menos você acha que são necessárias para montar um enxoval e a quantidade de absorventes aproximada aí para o pessoal ter uma ideia? Tá. A quantidade, ela depende muito, primeiro, de quanto em quanto tempo você quer lavar. Porque tem situação que você quer lavar, tipo, trocou o bebê e já volta para lavar. Tem gente que lava no final do dia, tem gente que lava a cada 2 dias, tem gente que lava a cada 3 dias. Então, a quantidade vai depender de quanto tempo você quer lavar e se você quer fazer uso exclusivo ou não, se você quer intercalar. O que acontece? A gente já fez uma enquete aqui, a gente viu que 50% das nossas seguidoras faziam uso exclusivo e outros 50% não, intercalava. Tinha mamães que usava durante a semana a fralda de pano, no final de semana descartável. Tinha gente que falava que usava de dia a fralda de pano, à noite descartável. Tinha mamães até que falavam assim, que só usava de pano para natação. Então, assim, depende muito da tua necessidade. E aí, como é que funciona? Um bebê recém-nascido faz muito cocô, então você faz muita troca. Você consegue fazer por dia, né? Não, eu já vi relatos de várias mamães que conseguem fazer fácil, 10, 12 trocas. Quando o bebê é recém-nascido, porque faz muito cocô. Então, às vezes, no recém-nascido, a troca não é nem porque o absorvente ficou cheio. É porque o bebê fez cocô e você precisa trocar. Então, se a gente levar em consideração isso, vamos supor assim, se a gente levar em consideração que você quer lavar uma vez no dia apenas, uma vez no dia. Se você começar com 8 fraldas,
para um bebê recém-nascido, você não consegue fazer uso exclusivo. Vai chegar algum ponto aí que você vai precisar usar descartável, principalmente quando estiver lavando. Se é um bebê, depois dos 3, 4 meses, você consegue espaçar a troca. Então, vamos supor que você troca a cada 3 horas, com 8 fraldas você consegue fazer o uso completo, mas você precisa de algumas para dar tempo de lavar e enxugar novamente. Secar. Tá? É. Então, assim, com 8 fraldas, você não consegue fazer uso exclusivo, nem em recém-nascido, nem no bebê mais velho, se você for lavar uma vez por dia. Mas, Darla, é possível fazer, né, esse uso exclusivo? Só que você vai ter que lavar com mais frequência. Então, eu conheço mamães que às vezes usam 4 fraldas, colocam para lavar, né? Enquanto estão lavando, estão usando as outras 4 e conseguem fazer o exclusivo, mas dá mais trabalho. Então, o que a gente indica é ter pelo menos 16 fraldas, porque você consegue ter uma folga maior. Com 16 fraldas, no início você consegue, no bebê recém-nascido, provavelmente você vai ter que lavar todo dia, para dar tempo de enxugar, mas aí você fica tranquila, porque você lava o dia todo e coloca para lavar à noite. Você usa o dia todo e coloca para lavar à noite. Um bebê mais velho, você consegue lavar um dia sim, um dia não, com 16 fraldas. Agora, se você quer ter uma folga maior, a gente indica ter 22 ou 24 fraldas, porque aí você consegue lavar a cada 2 dias, se o bebê for maior, você consegue lavar a cada 3 dias. Então, assim, essa é a nossa indicação. Agora, sim, se a pessoa quer experimentar, eu não vejo também problema a pessoa comprar 2 fraldas, começa a intercalar com a descartável, sabe? E só depois que eu preciso sentir mais segura, faz um enxoval completo no enxoval, tá? Agora, uma coisa que a mãe tem que ter consciência é que com menos fralda dá um pouco mais de trabalho, porque você não consegue otimizar o tempo, você não consegue encher a máquina. Se você tem pelo menos 16, você consegue ir usando e colocar tudo na máquina, você consegue, sei lá, colocar na metade da máquina e botar para bater, tá? Então facilita mesmo ter uma quantidade maior. Isso em relação a fraldas, né? Em relação a absorventes, a gente sempre indica o dobro. Então, se você vai ter 16 fraldas, 32 absorventes, porque realmente facilita, você vai precisar. No início, você não precisa, é só um absorvente por fralda. Mas lá pelos 3, 4 meses, aí sim já vão ser necessários 2 absorventes. Então, eu já indico sempre o dobro. Ô, Darla, e tem mãe que usa um absorvente dentro e um fora e troca só o de fora. Ou às vezes usa o de fora, só de fora e troca só o de fora quando é pouco xixi. Isso funciona? Tem mãe que faz. Eu, particularmente, nunca fiz. Ah. Mas assim, porque eu tinha muitas fraldas, então eu nunca gostei de usar o absorvente fora do bolso. Ele fica Mas questão solto, realmente, né? É questão de pessoa para pessoa, assim. Eu gostava sempre de colocar o absorvente dentro, eu não usava fora. Mas eu conheço mamães que colocam um absorvente dentro, colocam o outro fora. E aí, ou então só usa fora mesmo, o bebê fez só xixi, troca só o absorvente, usa a mesma fralda, né? E coloca um outro absorvente. Acontece, sim. Ele fica dançando um pouquinho, talvez, né? Não fica tão fixo no bolsão. Eu nunca gostei muito de usar dentro do bolso, de fora do bolso, porque assim, saía do varal, eu já deixava tudo montado. Tá, nem sempre, mas a maioria das vezes eu deixava tudo montado. Quando dava tempo. E pra creche, por exemplo, eu não deixava fora, porque eu já gostava de deixar tudo montado assim pra creche, sabe? Porque chegando lá, a tia só fazia colocar a mesma fralda, não tinha trabalho. Ah, sim. Agora só tem uma ocasião que às vezes eu indico o absorvente fora, é à noite. Eu já vi relato de algumas mamães que assim, eu tento usar dentro e às vezes tem algum tipo de vazamento. Então, assim, muitas mamães falam assim que não tem vazamento algum quando utilizam um dentro e um fora. E aí tem lógica, eu vou falar por quê. Se o absorvente está os dois dentro, dormindo, o bebê ele pode estar dormindo de lado. O bebê faz xixi, o xixi ele tende a escorrer mais rápido. Então, demora um pouco mais a entrar no tecido e entrar no absorvente. Agora, se o absorvente está fora, ele já vai em contato direto com o xixi. Então, o absorvente ele já suga o xixi mais rápido. E aí, a chance de ter vazamento noturno é muito menor. Ah, legal. Então, só as ocasiões mesmo que eu indico fora. Legal. Esses absorventes são laváveis, viu, Bárbara? É exatamente o princípio, né? Dá pra lavar. Você lava, a Darla sempre orienta tirar. Você tira o absorvente, tira a fralda e lava os dois. Né? Porque faz uma lavagem melhor do que lavar por dentro, né? Sim. Perguntaram aqui, Darla, sobre eu não sei se fala liner ou liner, que é aquele paninho, né, que segura o cocô. Vocês têm aí para vender? Sim, temos sim. Então, se for em inglês é liner, né? Mas eu particularmente vou falar liner. Tá. Tem sim, ó. Pra quem não conhece, é esse daqui. Ele é
reutilizável. Desculpa, ele não é reutilizável, tá? Você descarta ele, eu vou mostrar como é que ele Ele é funciona. biodegradável, né? Isso, ele é uma película, ele parece um papel, só que ele não é duro, né? Ele é maleável. Então ele parece um papel que você descarta, assim, ó. E para que ele serve? Ele serve para facilitar a lavagem da fralda, facilitar para ela não sujar com o cocô. Então, eu vou já mostrar aqui como funciona. Peraí. Ele não tem função de absorver o xixi, tá, pessoal? Ele vai ser tipo uma tela para segurar o cocô. Então, como é que é a fralda? Você vai pegar o absorvente, né? Vai colocar aqui dentro do bolso. Então, o absorvente, ele que tem a função de absorver o xixi. Coloquei aqui, ó. Antes de vestir no bebê, eu vou pegar esse liner, né? Esse forrinho biodegradável e colocar por fora do bolso. Vai ficar aqui. E desse jeito eu vou vestir no bebê. O bebê vai fazer cocô. Quando você retirar a fralda, você vai tirar o cocô junto com esse forrinho, tá? Você vai tirar e descartar no lixo. Então, a fralda vai evitar sujar a fralda, tá? Muita gente pensa assim, mas é para mim reutilizar a fralda. Não, o bebê fez cocô, você já pode deixar para lavar. É simplesmente para facilitar na hora da lavagem, porque ele evita grudar o cocô. Tá? Então, praticamente é assim. Então, como é que funciona? Bebê recém-nascido, até a introdução alimentar, o cocô ele é mais líquido e amarelado. Então, mesmo com o forrinho, ele ainda vai passar um pouco o líquido. Então, ainda vai ficar um pouco amarelo. Mas não vai deixar passar o resíduo sólido para cá. Grumos, né? Uhum. Isso, o grosso mesmo. Então, ele facilita. Agora, onde isso aqui é mão na roda, assim, que é muito importante, é na introdução alimentar. Aí faz diferença. O cocô Eu mesma, a mais minha experiência... todo, né? Mais grudento. Na introdução alimentar, gente, quem é mãe de primeira viagem, quem ainda já tá com o bebê no forninho, é sério. Você fala assim, tem muita mãe que ainda não tem o bebê, fala assim, nossa, mas meio que nojo, assim, o cocô. Mas o cocô, antes da introdução alimentar, é um cocô azedo, é leite, assim. Você quase não vai ter problema com isso. Agora, depois da introdução alimentar, gente, Aí que o é bicho isso? pega. E aí, isso aqui facilita mesmo, porque na introdução alimentar não deixa sujar nada. Porque como já é um cocô mais durinho, ele fica tudo aqui. E aí você retira e joga no lixo. Depois da introdução Pode alimentar... jogar no vaso ou é no lixo? Não. Mas questão assim, que a gente não pode jogar nem papel, porque a encanação realmente vai danificar essa encanação. Pode dar vazamento, tá? Então a gente recomenda no lixo mesmo. Agora, assim, depois da introdução alimentar, o cocô ele tende a ficar mais durinho. Depois que vai passando, o bebê ele começa a comer outras coisas, o cocô ele tende a ficar mais duro. E aí, realmente, essa época assim, é a melhor parte que tem. Pra mim foi, tá? O cocô da minha bebê geralmente era mais durinho, então eu não usava o líder. Ela fazia, do jeito que eu tirava, eu só fazia descartar no vaso, ele já desgrudava, ele saía totalmente. Isso, Na do jeito verdade, que eu tirava... esse é o cocô ideal do bebê, né? Porque um bebê que tá com ele precisa fazer um cocô que eu chamo de hamburguinho, que é aquele cocô que gruda no bumbum do bebê, né? Faz um formato de bolinha, assim, você tira da fralda. Então, o bebê que começou esse é o ideal? Esse é o ideal. Porque o bebê que Então... começou a introdução alimentar e tem um cocô muito líquido, pode ser que ele não esteja absorvendo direito esses nutrientes, então a gente tem que sempre investigar. Então, esse cocô que você tirou aí é o ideal. E não pode ser de bolinha, tipo cabritinho, porque daí ele tá muito fermentado, né? Então, esse cocô que é o ideal para a fralda também, porque facilita muito, sério, facilita muito. Você joga, a fralda praticamente não suja nada, coloca num balde. Esse é o balde que eu usava mesmo para armazenar as fraldas da minha filha. Eu colocava aqui no balde, fechava e deixava até a hora da lavagem. Só tem uma observação do forrinho que tem um ponto negativo no meu ponto de vista, né? Ele não tem toque seco, ele é um toque natural. Tá? Então, a fralda, ela vai, no meu ver, né? A minha filha não falava para mim saber realmente. Eu achava mais confortável o tecido ficar em contato com a pele dela, né? Porque é um tecido, do que o forrinho. Porque como ele tem um toque mais molhado, né? Um toque mais natural, tem bebês que se incomodam, tem bebês que não. Como eu falei, eu particularmente usei muito na introdução alimentar. Passou a introdução alimentar, não usei mais. E antes da introdução alimentar também eu não usava. Eu preferia tirar o excesso com a ducha do banheiro. E ele não atrapalha, né, a absorção do xixi, porque ele é bem furadinho, né? Não atrapalha a absorção. E tem para vender lá no Fraldadinhos. Então é só tem. você comprar.
Ô, Darla, fala um pouquinho pra mim sobre lavagem de fralda. Como é que você fazia? Assim, tem que lava separado, deixa de molho antes, bota no balde, ou Tá. pode deixar. Eu vi que vocês têm até uns sacos especiais impermeáveis aí pra colocar as fraldas, né? Tem. Então, a lavagem, primeiro, né? Como é que é o uso, né? Você vai usar igual a descartável. Você já vai deixar montado numa gaveta, né? Já vai deixar montado. Vai fazer a troca do bebê? Vai ser a troca muito igual a descartável. Tira a fralda, faz a higiene do bebê, coloca a fralda nova. Qual é o detalhe? Qual é a diferença? Ao invés de você pegar essa fralda e jogar no lixo, você vai colocar num balde, num recipiente, até a hora da lavagem. E aí você continua a vida, né? Continua, vai usando. Então vamos supor que você lava um dia sim, um dia não. Chegou no dia da lavagem, você vai pegar todas as fraldas absorventes. Você pode armazenar junto, tanto fralda e absorvente, tá? Você pode armazenar do jeito que você tira, com o xixi, do jeito que você tira no balde, sem precisar tirar o absorvente. Mas ser particular, eu preferia sempre, na hora que eu trocava a bebê, tirar isso, já armazenar a fralda assim. Por quê? Na hora que eu ia jogar na máquina, eu não precisava ficar pegando de novo na fralda suja. Então, na hora que eu tirava da bebê, eu já deixava no ponto, para quando eu fosse colocar na máquina, eu só fazia jogar mesmo na máquina. Então, chegou na hora da lavagem, você pega todas as fraldas absorventes, coloca na máquina, e aí faz um pré-enxágue. Esse pré-enxágue é para tirar o xixi. Não precisa de sabão, é só para tirar o xixi. Depois, sim, você coloca o sabão, aí você faz a lavagem normal com o sabão. A quantidade de sabão a gente indica é o que o fabricante do sabão indica. Então, você vai ver na embalagem mesmo o quanto de sabão que ele indica para a máquina e você vai usar aquela quantidade, tá? Não mais, não menos. E as fraldas de cocô, você esfrega antes ou não precisa? Não, porque assim, tem mamães que... Primeiro, assim como eu fazia, né? Se eu tirava a fralda da bebê com o cocô, se o cocô era, né, antes da introdução alimentar, eu fazia primeiro, eu já fazia esse pré-enxágue. Então, eu já fazia um pré-enxágue para tirar o xixi. Deixava... Uma ou na pia mesmo? Pode ser na pia. Eu tirava com a ducha mesmo, no vaso mesmo. Tirava com a ducha, sabe? E deixava, eu tinha um varal que ficava na minha lavanderia e deixava lá secando e só depois eu colocava no balde até a hora da lavagem. Porque assim, eu lavava a cada 2 dias, às vezes até a cada 3 dias. Tá? Então, esse era o procedimento. Depois da introdução alimentar, que o cocô era duro, então eu só fazia despejar o cocô e armazenava. Então, não sujava. Então, na hora de colocar na máquina, eu não fazia nada de esfregar antes nem nada. Agora, sim, eu conheço mamães que quando tira a fralda com cocô de bebê recém-nascido, não tira na hora, deixa no balde. Na hora de colocar na máquina, no dia da lavagem, que como o cocô já vai ficar mais duro, aí sim joga no vaso e esfrega com uma escova de cerda macia. Sabe? Faz uma escovação só para tirar o excesso. E aí sim coloca na máquina. E aí acaba que cada mamãe arruma uma forma diferente de fazer isso, sabe? Mas a recomendação, assim, é não colocar com cocô na máquina, é você tirar antes, tá? Aí você só faz para tirar o enxágue do xixi mesmo. E aí sim, depois você coloca para lavar normalmente, coloca o sabão. O sabão pode ser líquido, pode ser em pó, como eu falei, só não pode ter glicerina. Você também não pode colocar amaciante, tá? O que você pode colocar no dispensa do amaciante é o vinagre que você comentou. Mas amaciante não pode porque vai impermeabilizar as fraldas. Coloca no ciclo normal ou pode ser no ciclo de roupa delicada. A gente só não indica roupa pesada, jeans, edredom, sabe? Mas pode ser no ciclo normal. E o importante é retirar bem o sabão, tá? Retirar bem o sabão para não impermeabilizar, para não dar alergia no bebê, tá? Para não ficar com cheiro mesmo do sabão. Então, a gente sempre indica fazer um bom enxágue. Tem mamães que faz só um enxágue e dá certo. Tem mamães que fazem 2 enxágues para tirar bem o sabão. E aí é só estender com essa parte branca virada para o sol, sabe? E os absorventes. E reutilizar novamente. Então, a lavagem é para ser a mais simples possível, como se você fosse lavar roupa mesmo, sabe? Uhum. Perguntaram aqui se não é melhor armazenar num balde com água. Não, o que acontece é que a água, ela pode proliferar ali fungos, sabe? Se você coloca com água e deixa, a chance é muito alta. E assim, a gente já atendeu mais de 5.000 bumbos de pano, assim, a gente auxiliou, né, mais de 5.000 famílias. A gente nunca viu relato de ficar com mofo armazenando com xixi. A gente deve pesquisar mais sobre isso. A gente não sabe se a amônia tem alguma influência. É a amônia? Deixa proliferar,
Não deixa, então fica sem fungos nenhum. Nunca vi relato nenhum. Agora, se deixa com água, a chance é muito grande de ficar com xixi. Então, por isso que eu falo assim, que tirou do bebê, do jeito que tá com xixi, é só colocar no balde. E no dia da lavagem, fazer um pré-enxágue antes de colocar o sabão. E perguntaram aqui se precisa passar. Deus me livre, não precisa passar não. Não precisa passar nada não. Não precisa passar nem a roupa do bebê, quanto mais a fralda, acha. Não precisa não. A gente já fez uma enquete também, eu acho que só 3% responderam que passava. A maioria, ninguém passa. Primeiro porque a fralda a gente nem indica passar porque pode estragar esse permeável. O absorvente até pode passar, mas a gente não indica porque dá muito trabalho, pega muito seu tempo, então... Não, vai fazer outra coisa, vai dormir, vai fazer outra coisa. Não precisa passar, não. Sim. Aí só uma questão que alguém perguntou aí se precisa deixar de molho. Não precisa, tá? O ideal da fralda é ser o mais prático possível e que se encaixe na sua rotina. Você não tem necessidade de deixar de molho, tá? A não ser alguém que lave na mão. Aí realmente, porque até a máquina mesmo já deixa de molho, né? Tem um ciclo lá, ela bate um pouco, deixa um pouco de molho. Bate, deixa um pouco de molho. Então, se você for lavar a mão, aí sim, você deixa meia hora de molho antes, tá? Mesmo porque mais do que isso a gente nem indica. Ah, legal. Ó, perguntaram aqui se tem sacos especiais para armazenar fralda suja. Tem e tem para vender na Fralda Jeans que eu vi. Mas eu até comprei uns sacos, onde eu comprei, né? Comprei na Happy Flute, uma marca estrangeira. A gente vendia antes. A gente trabalhava com Happy Flute. Conheço bem, usei muito na minha filha também. Ah, legal. Eles vendem uns saquinhos impermeáveis que tem zíper assim em cima para você guardar a fraldinha suja, mas eu vi que vocês têm tanto o saco pro balde, né, para armazenar, quanto saquinhos menores também para guardar a fraldinha, né? Sim. E aí entra até numa questão que muitas pessoas falam assim, como é que vocês, quem faz uso exclusivo da fralda ecológica, como é que consegue usar fora de casa, né? Como é que faz essa situação? Então, é aquela mesma coisa da descartável. A troca vai ser a mesma. A diferença é que ao invés de você pegar a fralda e jogar no lixo, você vai colocar dentro de uma sacola impermeável. Essa sacola, ela é feita do mesmo material que a fralda. Então, é esse mesmo material externo da fralda, que é um material impermeável. Ele não deixa passar o odor para fora e nem a umidade. Então, você pode armazenar a fralda suja aqui e colocar na bolsa do bebê, normalmente. Quando chegar em casa, você tira a fralda e coloca no balde, né, que você armazena as fraldas e deixa lá até o dia da lavagem. Então, o processo é muito parecido. Inclusive, para usar também na creche é a mesma coisa. Eu mandava na minha bebê, eu mandava na bolsa dela as fraldas já montadas e mandava uma sacola impermeável. Então, conforme a tia ia trocando, ela ia colocando dentro da sacola e mandava para casa todo dia. Então, o processo praticamente é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ele tem um zíper. E aí é o mesmo material, ó, da fralda, você vai colocando. Tem tem esse botão, tem esse zíper e tem esse aqui dentro também, esse da frente. Tá? Então é bem prático. Eu mesma já viajei com a Carolina, né? Passei um final de semana fora e viajei de avião, pra você ter ideia, eu levei as fraldas ecológicas. Fiquei na dúvida, né? Nossa, será que eu levo a descartável? Não, falei, é um bom teste, né? Eu vou testar, ver se dá certo. E deu. Deu certo. Você voltou com fralda suja, mas deu certo. Não, não, porque o que acontece, né? A gente passava o dia passeando, aí na noite, quando eu ia tomar banho, eu já passava no chuveiro mesmo com água meio morna, sabe? E já lavava na mão mesmo, e já estendia. Porque assim, eu fiquei numa pousada que tinha possibilidade de estender as fraldas, né? Ah, legal. Agora, se não tivesse, aí eu não teria que fazer. Ou eu teria que levar muita fralda para voltar com as fraldas sujas, ou ter que usar descartável. Legal. Esse saquinho pode ir na máquina, né? Pode ir na máquina. Deixa eu só pegar aqui a sacola de lavanderia. Peraí, rapidinho. Perguntaram. Ixi, essa eu acho que eu não sei responder. Se pode usar o forro, vou deixar ela responder. Peraí. E quantas fraldas precisa para ser lavada cada dia? Então, a gente comentou lá no começo, Suelen, mas pelo menos 16 para você conseguir fazer um estoque adequado. Se você quiser uma folguinha, 24 fraldas. Esse saco também lava na máquina. A melhor dica para não vazar a fralda no RN. Estou com de 8 meses. Ela tá com 8 meses. Ah, tá. Ah, ela tá com 8 meses. E tá esperando a fraldinha. Ó, então, assim, que eu vi, né? Daí a Darla me corrige. Que ou você tem que... O elástico de dentro da perninha, você tem que dar uma dobradinha nele, assim, para ele ficar bem ajustadinho. Porque senão pode vazar. E tem a possibilidade de usar a fralda RN. Tem algumas marcas que tem uma fralda menorzinha, que ela se ajusta melhor ao bebê, se o bebê é muito pequenininho.
Mas logo que ele chega nos 3,5 kg, 4 quilos, ele fica mais barrigudinho, essa fralda de tamanho único Já consegue. já consegue cumprir, né? Tem uma dica também, ó, a gente tem um IGTV que a gente mostra como ajustar a fralda no menor tamanho, porque esse ajuste aqui não é só apertar naquele botão menor. Tem uma outra dica que a gente colocou, que é como ajustar para bebês que têm as pernas bem fininhas. Olha só como é que fica. Fica bem pequenininho, né? Fica bem pequenininho. Agora sim, para ficar desse tamanho tem que ter o absorvente RN. Com absorvente tamanho único não fica assim, ele fica maior. Então o ideal é ter um absorvente menor, porque ele é mais fino também. Aqui pode ver que ele é super, ó, super, sabe, super maleável. Darla, essa responder, ó, perguntaram se o forro, se o forrinho, se o liner pode ser usado quando o bebê precisa usar pomada. Pode, tem muitas mamães que usam nessa situação, tá? Agora, assim, se for possível, é melhor a mãe comprar uma pomada que não tenha derivado de petróleo para usar sem o forrinho. Por quê? Geralmente o bebê já tá com assadura, esse forrinho, como eu falei, ele tem um toque mais natural, um toque molhado. Então pode não ser legal se o bebê já tá com para quem tá assando, vai ficar mais isso, úmido. fica mais úmido. Então eu acho que o ideal seria usar uma pomada que dê para usar com a fralda ecológica e usar a própria fralda ecológica mesmo. A sacola que eu trouxe isso aqui, ó. Ela é uma sacola de lavanderia, olha o tamanho. Grandona. E é para colocar dentro do balde. Aí você vai colocando as fraldas, né? Você coloca isso aqui no balde. Aí você vai colocando as fraldas, no dia que você for lavar, você já lava elas muito na máquina. Eu particularmente não usei esse sacolão, tá? O que acontecia? Toda vez que eu colocava as fraldas, eu já meio que lavava o balde, sabe? Enxaguava mesmo, enxaguava e aí usava novamente. Mas tem mamães que falam que gostam muito porque não precisa fazer isso, né? Coloca no sacolão e aí quando tira, não precisa fazer nada com o balde, não precisa lavar o balde. É só tirar e colocar outra sacola. E aí o sacolão pode lavar junto na máquina, né? Pode lavar junto. É feito também com o mesmo material de PVA. Agora, o que a gente já está fazendo, e eu acredito que no máximo 2 semanas a gente já vai ter também no site, é um sacolão com zíper e com alça. Porque a pessoa tem a possibilidade de não comprar o balde. Então, ainda mais quem não tem espaço em casa, pendura, né? E aí, toda vez que for usando, abre o zíper, coloca a fralda suja e fecha. Abre o zíper, coloca a fralda suja e fecha. Então, eu acho assim que é uma possibilidade, acho que vai ficar bem legal para as pessoas que não têm espaço. E também para as pessoas que não querem comprar o balde. Legal. Vocês estão pensando em todas as alternativas aí. Muito bom. Nossa, muito legal. Ó, a Tavares perguntou a diferença do de 4 e de 6 camadas. A diferença é o número de camadas e a espessura da fralda. Então, a fralda de 6 camadas ela é mais grossinha. Então, do absorvente. Para um bebezinho recém-nascido, ela fica um pouco grande. Um pouco gordinha. Dá para perceber aqui, ó, a diferença. Esse é o de 4 e esse é o de 6. Ó. Ele é mais grossinho, porque ele tem 2 camadas a mais de tecido. Mas, em compensação, ele absorve mais. A gente também, esse aqui, são os absorventes que a gente chama em faixa, tá? Porque eles já são costurados do mesmo tamanho da fralda. Hoje, a gente fez até um rios mostrando um absorvente que a gente vai colocar, acho que amanhã vai estar no site. Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. É o absorvente que a gente chama de toalha. É o mesmo material, tá? Esse mesmo material de mel. Então, qual é a diferença? Esse aqui, ele é mais prático. Você não precisa dobrar. É só colocar na fralda. Esse aqui, quando você for usar, você vai precisar dobrar em 2, ó. E aí sim colocar na fralda. Ele fica do mesmo tamanho, ele vai ter o mesmo número de camadas. Então, a vantagem desse é que ele fica mais prático, tá? Mas ele demora um pouco mais tempo para secar. Se você mora num lugar onde faz sol, é ótimo. Esse aqui eu acho que é melhor. Agora, esse aqui a gente fez para pessoas que moram em lugares que chove muito ou lugares muito úmidos, porque ele seca mais rápido. Então, qual é a vantagem dele? Você vai secar assim, ele só tem 2 camadas, então quando você dobra ele fica 4 camadas, tá? E aí ele seca mais rápido. Um ponto negativo, um ponto positivo é que ele seca rápido, mas o ponto negativo dele é que ele não é tão prático. Então você tem que dobrar, que ainda não é um trabalhinho a mais. E por ele não ser totalmente costurado, ele fica um pouquinho mais volumoso, mesmo sendo o mesmo número de camadas. Sim, legal.
E perguntaram aqui sobre a vacina do rotavírus. Gente, a vacina do rotavírus, ela fica... você elimina o vírus, né? Porque é uma vacina de vírus vivo, por aproximadamente uma semana. Mas a própria fabricante da vacina diz que a gente não precisa ter nenhum cuidado especial com a fralda, apenas lavar bem as mãos depois que você trocar. Então, você pode usar fralda de pano sem problema. Só a gente recomenda sempre lavar, assim, separado de outras roupas. E, se possível, descartar o cocô, né? Como a Dharma falou, de não colocar cocô dentro da máquina. Então, você vai descartar o cocô no vaso, mas pode usar sem problema. A fralda não fica radioativa, não acontece nada, ninguém explode, não acontece nada. Então, pode ficar tranquila que pode usar sim, tá bom? A gente fez uma enquete, doutora, sobre isso. A gente percebeu que tinha muito que falou assim: nossa, gente, se tem algum problema, não foi me orientado nada. Não tem, que antigamente falava que tinha que dobrar, colocar dentro do saco, levar para fora, que não podia ter contato. Assim, é claro que pessoas, por exemplo, imunossuprimidas, sei lá, se tem alguém na sua casa que tem um câncer, que tem, né, tá tomando imunossupressor, alguma coisa, se ela entrar em contato com o cocô e comer e botar na boca, ela pode desenvolver a doença. Assim, muito, muito difícil disso acontecer, mas pode. Então, a gente tem que tomar um cuidadinho especial aí com essas fraldas para não deixar elas soltas, abertas, né, para as pessoas terem contato. Mas se você tiver o mínimo de higiene de dobrar a fraldinha, tirar o excesso do cocô, dobrar a fraldinha, colocar no saco ou no balde e depois lavar as fraldinhas separadas, melhor. E o legal é lavar separado, né? Porque você não vai botar xixi junto com as outras roupinhas. Então, sempre separado, né, Darla? Sim. O que acontece é que tem mamães, acho que foi até uma enquete que a gente fez hoje, perguntando quem que lava junto com as roupas, né? Com uma pergunta de outra mãe. Mas tem mamães que lavam, mas assim, sempre fazem um pré-enxágue para tirar todo o xixi, e aí só depois acrescentam a roupa com sabão. É mais para quem tem poucas fraldas, né? A maioria das mamães lavam um dia sim, um dia não. Então já consegue juntar o suficiente para lavar só as fraldas na máquina. Legal. Nossa, muito legal. Muita informação que eu também não sabia. Aprendi bastante aqui, que eu acho que para quem está começando nesse mundo é um desafio. Mas é engraçado que a minha mãe veio aqui essa semana e ela viu as fraldinhas. Ela falou: filha, mas é muito moderno. Na sua época não era assim. Ela tinha só uma calcinha, né? Uma calcinha de plástico, dobrava a fralda lá, Kramer, naquela fralda grandona, botava os alfinetes. Então é bem diferente. Acho que facilitou muito a vida. E perguntaram sobre praticidade. É muito prático, né? Porque as fraldinhas já estão montadas. É só você colocar. Eu achei super, super interessante também. Graças à tecnologia, a gente foi evoluindo e permitindo com que os hábitos mais ecológicos se tornassem práticos também. Porque não é, né, não é um trabalho tão maior assim, comparado com o benefício do meio ambiente, o benefício para o seu bolso e o benefício para o bebê, que vai ficar menos assado, que vai ter menos assadura. Achei muito, muito interessante. Obrigada pela sua disponibilidade. Para ter ideia, assim, a gente sempre fala sobre isso, né? Que a maioria das pessoas pensam que fralda ecológica é só para quem tem tempo. Tipo, eu também falo assim: fralda ecológica é só para quem passa o dia em casa. Como também, se não desse trabalho, ficar em casa, né? Dá bastante. Verdade. Mas é uma visão distorcida, porque a gente fez um post falando sobre isso, perguntando qual era a profissão das pessoas que utilizavam fralda ecológica. Teve diversas profissões lá, assim, várias mesmo. Tinha policial, tinha médica, tinha professora, engenheira, tinha atendente, tinha dançarina. A gente tem uma cliente nossa que é dançarina de break. Tipo, são várias profissões que você nem imagina, sabe? É possível, né? Tudo é possível. Sim. Então você fica assim, é para todo mundo a fralda ecológica, gente. Não é só para quem tem tempo. Ela é democrática. Ninguém tem tempo mais. Queria te agradecer, Darla, pela disponibilidade aí de falar comigo. Eu que agradeço o convite. Foi um bate-papo muito gostoso. Passou rapidinho, uma hora que a gente nem sentiu, né? Um beijo. Tá bom, um beijo, tchau. Obrigada, Darla.